Fala galera que nos acompanha nesse domingão, 20 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Como é que vocês estão? Vão chegando aí, vão entrando, vamos começar a conversar sobre essa prova da PRF. Meu patrão Maurício já entrou aqui, então deixa eu já trazer Maurício aqui para a live. Depois o Luiz Carlos vai entrar, um bocado de gente vai entrar aqui conosco. Deixa eu mandar um convite aqui para Maurício. Cadê? Blog Exame de Ordem. Eu vi que o Maurício entrou aqui. Blog Exame de Ordem. Deixa aqui para nós trazer. Maurício, mandei um convite aí para você, para nós trazermos nossas primeiras percepções. Deixa eu ver se Maurício atende o convite aí. Boa noite a você que está chegando agora. Vamos começar a bater um papo com calma. Maurício, jovem, mandei um convite aí para você, jovem. Não sei se você recebeu, deixa eu mandar outro aqui. Blog Exame de Ordem. Deixa eu ver se Maurício vai receber. Mandei outro convite aí, Maurício. Vê o que é que o Maurício diz. Deixa eu ver se o Luiz Carlos entrou também na transmissão. Galera, é o seguinte. Nós estamos com a prova da Polícia Rodoviária Federal. Eu passei a prova para os professores aqui do JUS 21. Já fiquei muito feliz hoje, mas muito feliz mesmo, em saber que o nosso professor Eduardo Alves, o famoso Dudu Alves aqui, o professor de português, redação do JUS 21, ele não só acertou o tema da redação, como ele trabalhou os tópicos da redação e ainda deu um modelo de redação para os alunos na semana de revisão, tá certo? Maurício aqui está dizendo que não está podendo participar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar de novo aqui o convite para Maurício. Para ver se ele entra. Maurício, se tu tiver como entrar aí, tu manda um convite para mim aí, por favor, que eu te mandei um convite de novo. Então, pessoal, primeiro eu queria parabenizar demais o professor Eduardo Alves. O professor Eduardo Alves, ele acertar o tema da redação com toda a precisão que ele acertou, os tópicos a serem tratados, porque na redação tem os tópicos também, e ter dado um modelo de redação para os alunos nessa semana de revisão que antecedeu, nos deixa muito felizes. Eduardo, queria começar essa transmissão dando parabéns a você. Nós passamos a prova aqui para todos os professores do JUS 21. Estava falando agora, antes de começar, com o professor Marcelo Nemésio, que é o nosso professor de legislação de trânsito. Ele está vendo com calma as questões. E assim, ao longo da noite de hoje, ao longo de amanhã, eu vou aos poucos trazendo para vocês aí com muita calma, muita tranquilidade. Não precisa ninguém estar assodado, não precisa ninguém estar correndo. Hoje é Dia das Mães. Alguns professores do JUS 21, inclusive, que estavam no interior com as mães, estão voltando para Recife, estão voltando para Salvador, estão voltando para Brasília. Então, assim, a gente vai com calma. Tem hoje, tem amanhã. O gabarito oficial só vai ser divulgado pelo Sebrasp no dia 11, na terça-feira. Então, tem muito tempo aí, a gente vai conversando com calma, tá bom? Eu, particularmente, achei as questões, vou falar especificamente de penal, processo penal, legislação especial, embora Luiz Carlos vá tratar de processo penal com vocês, Renato Faz vá tratar de legislação especial, eu achei as questões bastante razoáveis, tá bom? Na verdade, em penal, só tem uma questão que eu acho que o Sebrasp botou como pegadinha, botou de propósito, que é a questão número 101, daquela questão do crime impossível, a adulteração grosseira do chassi, que a gente vai conversar. Mas, enfim, foi uma prova bem razoável. As primeiras impressões que eu pude colher aqui dos nossos professores é que foi uma prova bastante razoável. Eu já conversei com vários alunos aqui das turmas de PRF do JUS 21. Eu acho que eu devo ter falado com uns 15 alunos ou mais só agora de noite, tá certo? O professor Luiz Carlos já chegou aqui, eu já vou trazer ele para participar da transmissão, só concluir aqui o raciocínio. Então, eu acho que eu falei com uns 15 a 20 alunos do JUS 21 e todos eles, assim, me passaram muita tranquilidade hoje, me passaram muita... que fizeram uma prova com calma, que fizeram uma prova tranquila, que fizeram uma prova muito ponderada, tal, que se sentiram tranquilos em realizar a prova. Então, eu acho que nós teremos, sim, muito sucesso em relação aos alunos aí. Eu acredito que a gente terá muito sucesso e muitas boas aprovações. Mas vamos com calma, Lula já está por aqui.
Vou trazer Luiz Carlos, não consegui trazer Maurício, já vi que Lula entrou. Deixa eu trazer Lula aqui para a gente bater um papo. A gente vai fazendo um cotejamento aí entre direito penal e processo penal. Oi, Lula, boa noite, meu patrão. Como é que você está? Fala, meu irmão. Muito boa noite. Boa noite a todos que acompanham esse bate-papo agora de domingo, 8h46, para a gente conversar um pouco sobre as primeiras impressões da prova PRF que foi realizada hoje. Isso, inclusive eu estava falando, Lula, se você entrar, que essa é uma primeira impressão, um bate-papo, eu solicitei lá no grupo dos professores do juiz, você viu que todo mundo fizesse as considerações por escrito, amanhã a gente vai postar as considerações por escrito. Da mesma forma que a gente não entrou naquele assodamento e naquela agonia ao longo da semana que muita gente estava falando, hoje ninguém vai entrar nesse assodamento, nessa agonia. Claro. Lula, quais foram as suas impressões aí sobre processo penal? O que é que você achou? Quais questões você destaca? E o que é que você gostaria de dizer sobre isso? Bom, Giovanni, antes de mais nada, eu gostaria de registrar que nessa primeira análise perfunctória, nessa análise que nós sempre fazemos com muita ponderação e com muita responsabilidade, é preciso dizer que a prova foi uma prova na parte de processo penal, na parte de legislação especial. A prova foi uma prova tranquila e dentro daquilo que a gente estava esperando mesmo. Inclusive, dos assuntos que nós falamos na segunda passada. Alguns dos assuntos surgiram aqui, como, por exemplo, prisão em flagrante, como, por exemplo, valor probatório. Então, na parte de processo penal, eu gostei muito. Agora, eu preciso dizer uma coisa, Giovanni, o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo aqui. Os relatos que eu tenho até agora, das pessoas que submeteram, vieram aqui no direct, do Instagram, procuraram as redes sociais, estão no sentido de que se sentiram à vontade e tranquilos com os protocolos sanitários obedecidos, distanciamento, ferição de temperatura, as salas controladas, distanciamento, enfim. Do ponto de vista gerencial, logístico da aplicação da prova, os relatos são os melhores possíveis, ainda bem. Né? Ainda bem. Agora, da porta do local de prova para dentro, como a gente disse, que é o que o Sebrae controla, né? Foi bem tranquilo. Esse é o relato que nós temos. Esses são os relatos que nós temos. É bom registrar, viu, Lula, que algumas pessoas falavam que a abstenção ia ser muito grande, mas também os relatos que nós temos é que a abstenção foi relativamente pequena, porque assim, o pessoal estava muito acostumado a 100 alunos fazendo prova em sala. Como tinha muitos locais de prova, então tinha sala com 18 alunos, 20 alunos, mas não é porque teve abstenção, não, é porque a sala foi estruturada para ter 18, 20... 18, 20, 22. Inclusive, tem uma pessoa confirmando, viu, Giovanni, aqui. Primeiro, um grande abraço para meu amigo Bené, que sou seu fã. Mas tem aqui, ó, Maria FRRG, dizendo que em João Pessoa a aplicação foi tranquila. Rivaldo, dizendo que em Sergipe a logística foi boa. Nossa amiga Iva Carla, dizendo que não houve aglomeração, né? Então, assim, está indo ao encontro do que a gente está falando, né? Isso, os relatos, assim, antes de começar, eu conversei com acho que uns 15 a 20 alunos nossos que fizeram de Curitiba, Fortaleza, João Pessoa, e todos eles me relataram isso, que assim, da porta da prova para dentro, que é o que o Sebrae controla, foi bem tranquilo. E olha aí, Gel, olha aí mais, ó. Distrito Federal tranquilo, Floripa tranquilo, Fortaleza só tinha 7 pessoas numa sala. Então... Isso, e é esse ponto que a gente tem que frisar, pessoal. As pessoas que não estavam acostumadas com esse tipo de prova, estavam acostumadas tipo, com 100 alunos numa sala, 50 alunos. Quando se depara com a sala com 15, 20, 25, 30, 8, 10, acha que teve uma abstenção. Na verdade, não teve uma abstenção. É porque foi planejado, a estrutura que o Sebrae fez foi justamente para que tivesse menos alunos por sala. É tanto que teve local em Fortaleza, foram 33 locais diferentes. 33 locais diferentes de prova em Fortaleza. Eu vi falar que em João Pessoa tinha 7K só fazendo e tinha 9 locais diferentes de prova. Então, assim, é aquilo que nós falamos ao longo da semana, né? Nós apanhando feito um bicho ruim durante a semana. Sem dúvida.
A gente apoia o feito bicho ruim porque as pessoas, infelizmente, como é que eu posso dizer assim? Ganhar dinheiro é bom, mas é melhor ganhar dinheiro honrado, né? Então, Sem dúvida. tá aí a prova aconteceu. Graças a Deus que tudo que a gente vinha conversando desde a semana retrasada parece que caminhou, não é o que a gente quer ou deixa de querer, na verdade é a realidade dos fatos que chegam aos nossos olhos. Lula, mas vamos lá, para a galera se orientar, a parte de penal começa na questão de número 100 e a de processo penal na questão número 105, certo? Pega aí processo penal logo aí e comenta para a gente rapidamente cada uma das questões. Certo, vamos lá. Vamos jogo rápido aqui. 105 a 109, processo penal. Né? Isso. Tem essa questão, esses itens, eles levam em consideração uma situação hipotética em que há uma abordagem numa via pública, o comportamento do condutor do veículo suspeito, os PRFs, o policial rodoviário, ele vê que o condutor está com a CNH rasurada, né, e que estava transportando uma mercadoria proibida. E aí, ele dá a voz de prisão. E o crime é de ação pública condicionada, ele manda julgar os itens. Primeiro, ele fala daquela classificação doutrinária de flagrante próprio, impróprio e ficto ou presumido. Bom, se o indivíduo estava cometendo a infração, é claro que é flagrante próprio. E a exigência da expedição de nota de culpa em até 24 horas é a exigência do artigo 306, parágrafo 2º. É um item que a gente conversou muito nas nossas aulas, Giovanni. Não só a situação que caracteriza o estado de flagrância, como também as formalidades que devem ser obedecidas quando da lavratura do APFD. Que esse item, tranquilo também, item estava certo. Depois ele vai dizer, aí ele mistura com a lei de identificação criminal, com a lei 2037, no próximo item, quando fala que a identificação do criminal do condutor não pode ser feita porque ele já estava identificado civilmente. Mas aí é que está. O artigo 3º, inciso 1 da lei 2037, traz exatamente essa hipótese de que é possível a dupla identificação quando o documento está rasurado. Né? Quando o documento está rasurado, pode fazer a dupla identificação. Depois ele diz assim que esse tipo de prisão que o condutor realizou é uma espécie de prisão provisória e que dispensa mandado e que há necessidade de entrega do recibo do preso. Olha quanta coisa ele misturou. A gente sabe que prisão provisória é flagrante, preventiva e temporária. Preventiva e temporária exige mandado, mas o flagrante não. Esse é um item que nós batemos demais nas nossas aulas do Jus 21. Então, não há necessidade de mandado. Outra coisa, é formalidade também a ser cumprida que o condutor reclame o recibo de que entregou o preso. Está lá no caput do artigo 304. Falamos exaustivamente sobre isso. Inclusive, eu me lembro que na revisão eu até brinquei. Eu disse, Lula, eu acho que o Uber Black vai bater aqui que tu tá dando uma questão. Rapaz, a gente não foi, que coisa massa mesmo. Eu tirei onda até, eu me lembro que na revisão, na segunda-feira, eu tirei onda com isso. Eu disse, rapaz, Lula, eu acho que tu acabou de dar uma questão e tu deu mesmo. Isso dá uma alegria tão grande, né, Gel? Porque mostra que a gente está no caminho certo, né? Exatamente, assim, amigo. Não é exercício de adivinhação. É exatamente a abordagem dos temas nas nossas aulas, no nosso curso, com responsabilidade, simplesmente. E mostra e muitos anos de estrada também, né, chefe? Pois é, né, bicho? A gente tá nessa brincadeirinha há tanto tempo que a gente mais ou menos sabe qual é a diretriz do que vai ser abordado. Uma outra coisa, Gel. Caiu um item lá, que é o item 108, falando de busca e apreensão. Eu me lembro que na revisão a gente até conversou daquela história da busca e apreensão domiciliar. Se lembra que a gente conversou? Mas aqui, a busca e apreensão era no veículo. Então, busca e apreensão veicular, eu não estou falando daquela busca e apreensão da medida cível, que aí, evidentemente, que precisa do mandado. Mas a busca e apreensão como medida cautelar probatória, criminal, não há necessidade de mandado. E, por fim, um item que a gente falou muito, mas muito, foi tanta pegadinha que eu disse, pessoal, cuidado, que isso vai cair.
não na revisão, mas nas aulas regulares. Estou falando no curso regular. Que é aquela história que não existe nenhuma prova que pré-ordenadamente valha mais do que a outra. Quem dá o valor que a prova merece é o juiz. Todas as provas partem de uma mesma relação de igualdade. Você não pode dizer que a prova X pré-ordenadamente vale. Isso é o sistema tarifário, não é o adotado no Brasil. O adotado no Brasil é o livre convencimento motivado, o sistema da persuasão racional. Aí ele vai dizer que o depoimento do condutor, aliás, que o depoimento lá do policial rodoviário federal tem um valor probatório maior do que o interrogatório do condutor. Não existe isso, uma prova que pré-ordenadamente valha mais do que a outra. E todas as provas partem de uma mesma condição de igualdade e dentro do caso concreto, num livre convencimento motivado, é que o magistrado vai falando qual é a prova que ele vai utilizar para o seu convencimento e qual a que ele vai descartar. Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5 itens de processo penal que todos os temas, Giovanni, não é exagero, todos os temas que foram explorados na prova foram vistos nos nossos cursos do Jus 21. Então, assim, sabe aquela sensação de tranquilidade, de paz, dizer, graças a Deus, mais uma vez... Daquela tranquilidade, puta que pariu, deu tudo certo, né? É por aí. Eu não queria falar isso não, mas eu falo. Puta que pariu, deu tudo certo. No mais, eu vou deixar aí penal para você comentar. Legislação extravagante para a fase comentar. Lula? Ficou sem som. Tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu estou sem seu som. Beleza. Beleza, Lula. Eu não estou conseguindo te ouvir, mas valeu. A gente entende. Você está me ouvindo? Acho que Lula... Acho que caiu aí. Lula, eu não estava conseguindo te ouvir. Se você está me escutando aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Era só eu que não estava ouvindo o Luiz Carlos. Vocês estão me ouvindo? O professor Renato Fácil está na área. Daqui a pouco ele entra. Está mudo. Vocês estão me ouvindo ou vocês não estavam ouvindo o Luiz Carlos? Está sem som. Eu estou sem som. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Diz aí para mim se vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver se o Lula volta. Pelo jeito está ok. Então foi o Luiz Carlos. Deixa eu ver se o Luiz Carlos volta para ele se despedir aqui. O pessoal está dizendo que está me ouvindo. Deixa eu ver se Lula volta aqui. Cortou o finalzinho, não foi, Gel? Foi, mas termina aí que aí eu vou falar as minhas, depois faz o entra. Tá, Jó. Era minha mãe ligando. Eu já chalerei tanto essa mulher nesse Dia das Mães, ela ainda está ligando para mim. Mas tá certo, tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Mas olha, graças a Deus que todos os temas que foram colocados na prova, os temas caíram na nossa... foram abordados nos nossos cursos. O pessoal que tiver alguma dúvida, vai para o plantão de dúvida do Jus 21, né? Porque a gente está sempre ali para atender no menor espaço de tempo possível. E me despeço aqui desse bate-papo, feliz, com a sensação de dever cumprido, e vamos para a prova da PF agora. Show, Lula. Valeu, filho. Obrigado. Bom restinho de domingo aí para você. Um abraço para sua digníssima esposa aí, que é mãe também. Você já tem um meninão grande, maior do que você aí. É verdade. Um forte abraço e obrigado pela parceria de sempre. Valeu? Valeu, Zé. Um abraço. Galera, eu vou comentar aqui logo minhas questões de penal. Fázio está na área também. As questões de legislação especial que o Fázio vai comentar é da 110 a 115, tá certo, Fázio? Segura aí que daqui a pouco você entra. Deixa eu fazer logo meus comentários. Eu vou até passar uma informação aí para vocês. No final eu vou falar um pouco mais sobre o contexto geral da prova, mas eu vou passar a informação para vocês. Kátia, as questões da prova estão no meu Instagram. Eu postei no meu Instagram aqui, tá? Anotem aí para depois vocês me cobrarem, tá bom? Eu acho que o percentual de faltosos nessa prova vai ficar próximo a 25%. Anotem esse número aí para depois vocês me cobrarem essa informação. Não vai ser nada próximo àquilo que o pessoal estava falando. Teve gente essa semana dizendo 60% de abstenção nessa prova, no mínimo, tal. Cara, anote aí, 25%, porque teve muita gente ainda que
entrou naquela pala de algumas pessoas, e na prova da Polícia Federal essa abstenção vai cair mais ainda, tá bom? Então anota esse número, que é o que eu acho que vai ser de abstenção, e que é bom, né? Para quem foi fazer a prova, é bom. Bom, vamos lá para direito penal. Direito penal começa na questão de número 100. A questão de direito penal só tem uma questão que eu acho que vai derrubar muita gente, que vai ser pegadinha. As outras foram bem de boas. Direito penal trazia uma questão falando sobre um indivíduo que, abordado em uma blitz policial, oferecia dinheiro ao policial. O cara estava com um veículo que o chassi estava adulterado e, para não cair na fiscalização, o indivíduo ofereceu dinheiro ao policial. Isso caracteriza crime de corrupção ativa. Oferecer dinheiro à autoridade policial, nesse caso, é corrupção ativa. Aí a questão número 100 diz: nessa situação, se o policial não aceitar o dinheiro oferecido, a conduta da pessoa deve ser punida na modalidade tentada. Isso está errado. A corrupção ativa, tanto na modalidade de oferecer como prometer vantagem indevida, é crime formal. A consumação está no momento da conduta. Na hora que o cara oferece o dinheiro ao policial, para o policial não dar continuidade à fiscalização, o crime já se consumou. Para fins da corrupção ativa, se o policial vai receber ou não o dinheiro, isso é uma discussão a título de exaurimento. Mas o cara chegou lá, o indivíduo chegou lá e ofereceu a grana ao policial, o crime já está consumado. Então, esse negócio de modalidade tentada inviabilizou a questão, tornou a questão errada. A questão 101, para mim, foi a questão difícil, sabe? A questão 101, para mim, foi a questão que vai derrubar algumas pessoas. A adulteração grosseira do chassi de veículo não caracteriza crime impossível. Tá certa essa frase? Não caracteriza crime impossível. Cuidado, que algumas pessoas estavam comentando comigo: Giovanni, mas não tem aquela súmula da falsificação grosseira não caracterizar crime de estelionato? Para estelionato, que é crime contra o patrimônio. Aqui, nós estamos tratando de um tema que, inclusive, é objeto de jurisprudência recente do STJ. O STJ analisou uma situação muito parecida com essa aqui, de uma adulteração grosseira, feita com fita adesiva e aparente, de sinal identificador de veículo automotor, e o STJ estabeleceu que, ainda que a falsificação seja grosseira, o crime estará caracterizado. Segundo o STJ, o artigo 311 do Código Penal Brasileiro, que tipifica essa conduta, não estabelece a qualidade da alteração ou da modificação. Então, nesse caso aqui, como a redação diz, a alteração grosseira não caracteriza crime impossível, ou seja, é fato típico punível. Está correto, está certo. Eu acho que essa aí pode ter derrubado muita gente. Eu acho que muita gente pensou: não, se é falsificação grosseira, é crime impossível. Segundo o STJ, não. As demais estavam bem diretas, né? A remarcação do chassi com o mesmo número do original caracteriza crime contra a fé pública, sim. O fato de você remarcar, de você modificar o que lá estava, ainda que você o faça com a mesma numeração, se você mexeu, se você modificou, você adulterou. Então, o crime sim existe. A questão 103 diz: ao oferecer dinheiro para ser irregularmente liberado da blitz, o condutor praticou crime de corrupção ativa, é o que está na 103, correto, verdadeiro, já falamos, né? Oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário público para que o funcionário público não cumpra com seu dever de ofício, caracteriza crime de particular contra a administração, no caso aqui a corrupção ativa. Então a 103 está correta, é corrupção ativa. E a questão 104 fala que a remarcação de novo número no chassi e a falsificação do certificado de registro do veículo caracterizam um crime único. Não, inclusive tem julgado do STJ recente também nesse sentido, que são condutas autônomas. Aqui eu tenho crimes autônomos e não crime único. Veja que o STJ, veja que o Sebrasp pegou 2 julgados do STJ, julgados do final do ano passado para a montagem aqui da sua prova. Então essa 104 entendeu que está errada,
Porque quando ele diz que a remarcação do chassi e a falsificação do documento são crimes únicos, não são. Segundo o STJ, são crimes autônomos e que vão ser punidos a título de concurso material de crimes, tá bom? Bom, eu vou trazer agora o professor Renato Fázio para trazer as primeiras impressões dele sobre legislação especial ao longo do dia de hoje, de amanhã, principalmente amanhã, que hoje já está acabando. Eu vou trazer outros professores, a gente vai dar por escrito. Eu quero, antes de trazer Fázio, repetir a percepção. Eu tenho minha impressão, o meu filtro, não é o que eu acho da prova, mas é principalmente o que os meus alunos aqui do JUS 21 acham. E como aqui no JUS 21 nós temos um acompanhamento individualizado de mentoria, eu tenho uma equipe de quase 40 mentores trabalhando nas carreiras policiais para dar acompanhamento individualizado, a gente acaba conhecendo a realidade da grande maioria dos alunos matriculados nas nossas turmas. E quando vai chegando perto de um concurso, como foi o caso desse da PRF, eu trato o mais próximo que eu posso os alunos do JUS 21. É tanto que até e-mail, redação de e-mail para o Sebrasp, para resolver problema do local de prova, de língua estrangeira de aluno nosso do JUS 21, a gente passou a quinta-feira fazendo, tá certo? Então, a impressão que eu colhi deles hoje, e de vários, não foi só de um, de dois, é que essa prova não pode ser considerada uma prova difícil, que essa é uma prova mediana, assim, não é simples, não é fácil. Você vê que tem sempre uma pegadinha ali, teve essa pegadinha em direito penal, vai ter pegadinha em direito constitucional, mas é uma prova mediana. Essa é aquela prova que aquele indivíduo que nesses últimos 10 dias não entrou naquele miolo de pote, naquela conversa para boi dormir, naquela brigaiada que o povo estava fazendo aí, que ficou focado, que revisou, que assistiu às aulas de revisão, que reviu o material, ele conseguiu fazer uma prova razoável. Eu ainda vou aqui fazer uma sondagem para depois lhe dizer mais ou menos a média de acertos, tá certo? Que o pessoal vai fazer. Onde eu acho que essa média de acertos vai cair? Em legislação de trânsito. É a impressão que eu tenho. O professor Marcelo Nemésio ainda vai me trazer essa informação, mas eu acho que a média de acertos só não vai ser muito alta por causa da legislação de trânsito, que é o que os nossos alunos aqui estão dizendo que foi um pouco mais complicado, certo? Eu sei que também aqui para o nosso lado vai facilitar muito, porque como o professor Eduardo Alves acertou a redação, ele deu o tema da redação, ele deu o sub-item da redação, e ele passou para o pessoal aqui do JUS 21 um modelo de redação. Então, a tendência natural é que o pessoal aqui tenha uma percepção melhor do que a média em relação à prova. Mas, dando esse desconto, eu acredito aqui que você deva estar aí trabalhando com a prova de nível mediano, acho isso aí. E eu acho que vai cair alguma coisa aí da quantidade de acessos para estar dentro das vagas por causa da legislação de trânsito. Deixa eu trazer Fázio agora, que já está nos bastidores aí. Fázio, manda um convite aí, meu patrão, por favor. Deixa eu ver se Fázio manda um convite aqui. Deixa eu ver se eu acho o Fázio aqui. Sou Renato Fázio. Pronto. Achei Fázio aqui. Fázio, mandei uma solicitação aí, Fázio. Vê se você recebeu aí para Fázio bater um passo com a gente. Pronto. Fala, patrão. Boa noite, meu patrão. Boa noite, meu patrão. Beleza? Tudo tranquilo, graças a Deus. Quando saiu aí o arrepio da notícia, chegou a prova, eu tava terminando de comer, eu digo, eita, chegou a prova, larguei tudo, comecei a ver, fui ler, aí o Luiz mandou o gabarito, vocês já entraram, aquela prontidão de plantão que a gente fica aqui em QAP esperando tudo acontecer, né? Aí quando acontece a gente vai nas carreiras, se ajeita e deixa tudo pronto, né? Aí estamos aqui. Tem mais de um celular aí, Márcio? Oi? Tem mais de um celular que eu estou escutando minha voz. Não, na live não, só tá eu. E só tem um celular, não tem mais nada aberto. Não. Pronto, então faz um favor, sai e entra de novo aí. Beleza, beleza, eu vou sair e vou pegar o fone de ouvido para ver se melhora. Tá bom, beleza. Beleza. Deixa a Fázio sair aí e voltar. Quero ver esse modelo de redação, tópicos e temas da PF. Verona, veja, a gente faz a revisão para os nossos alunos. Todos os alunos matriculados no JUS 21, eles têm semana de revisão. Pode ficar tranquilo. Eu não posso garantir que Dudu vai acertar o tema da PF, né? Realmente eu não tenho como garantir que ele vai acertar o tema da PF. Mas ele vai fazer com o pessoal da PF o mesmo trabalho que fez com a PRF. E a gente aqui no JUS 21 temos aquela filosofia que você bem sabe, eu acho que a Verona
Everonda é da turma Alfa, né? Se eu não me engano, ela é do projeto Alfa aqui. Sai junto, volta junto. Sai junto para a batalha, volta junto para batalha. Eu espero que Eduardo acerte também na Polícia Federal para o pessoal de Alfa. A Thaís está aí, vamos ver se Fázio volta aqui. Pronto, o professor Renato Fázio agora está de volta. Deixa... Pronto, tá vendo aqui como a gente conhece os alunos do Jus 21? É Verônica da turma Alfa. Deixa eu ver se Fázio volta aí. Fala, patrão. Show de bola agora, meu patrão. Agora sim. Fázio, tá contigo. Mete de bronca aí. Legislação especial começa na questão número 10. 110. Isso. Fala a respeito aí de uma questão de identificação criminal, crime de tortura, abuso de direito, prevenção do uso indevido de drogas, comercialização de armas de fogo e crimes hediondos. Julgue os itens a seguir. Então, o enunciado já deu, né, o pé para onde que ele ia cobrar do candidato. O que foi que eu achei? Minha percepção para depois entrar no gabarito. As questões elas estão muito dentro do texto normativo, inclusive com reprodução literal do texto de letra de lei. O que vai pegar é apenas, como você colocou em penal, é a forma que a frase vai ser construída, que talvez o cara desatento ou com pressa para responder tudo de uma vez só, né, pegue um detalhezinho lá e marque errado. E aí, das 110 até a 115, né, que são 6 questões, 5 estão corretas e só tem uma com gabarito que é errado. Né? E aí vamos lá. Começando pela 110, fala sobre lá as diretrizes da lei de drogas. Antes de entrar nos crimes em espécie, tem as diretrizes da lei de drogas. E eles pegaram um trechozinho lá do artigo 19, se eu não estiver equivocado, que fala sobre a responsabilidade individual de cada cidadão a respeito do consumo, né, e da ideia lá de ter ou participar, junto com o Estado, da política pública de prevenção a drogas. Né? Então, era a reprodução do inciso 3º do artigo 19. Então, era letra de lei. Se o cara pegou a ideia, respondia correto e estava certo, porque é a reprodução literal do texto normativo. Na 111, aí talvez alguns tenham caído se foram no calor do momento. Por quê? Porque fala da associação de 3 pessoas com divisão de tarefas, aí já quer remeter à lei de organização criminosas, né, para subtrair substância explosiva, está configurado como crime hediondo. E não está. O que está lá na lei de crimes hediondos é o furto com o emprego de explosivo, que é do parágrafo 4º do 155. O parágrafo 7º do 155 não está incluso como hediondo, então não é hediondo. Né? Então, se pegou o cabo desatento, né, ele não conseguiu, ele confundiu o parágrafo 4º com o 7º do artigo 155, que não está na lei de crimes hediondos. Então, o gabarito aí estaria errado por causa disso. Né? Na 112, fala do agente público, ainda que não seja servidor e não perceba remuneração, pode ser sujeitativo do crime de abuso de autoridade? Pode. Tá? Artigo 2º da lei de abuso de autoridade dá essa característica. Inclusive, você pode ser o estranho, aquele que é estranho à prática do crime e atuar em concurso. Então, a assertiva está correta por causa disso também. Né? No 113, a gente teria aí, no caso de apresentação de documento de identificação civil, aí a gente vai para a lei 12.037, né? Aí ele fala que é possível identificação criminal mesmo se houver já identificação civil, mas no caso de constar registros policiais, o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Isso está lá no artigo 3º, né, da lei, e um dos incisos que trata justamente disso, da hipótese de, ainda que apresentado o documento de identificação, pode ocorrer a identificação criminal, aí ele vai dar as hipóteses e uma delas é essa que está aí, então está correto. Na 114, conduzir arma de fogo no exercício de atividade comercial sem autorização, configura comércio ilegal de arma de fogo, configura, perfeito, dos vários verbos que tem lá no artigo 17, um deles é transportar e outro conduzir. Então, dentro dos verbos, um deles inclui o que está aí na assertiva da 114, então está certo também. Na 115, praticar o crime de tortura, policiais rodoviários federais que, dentro do posto policial, submetem ao autor de crime a sofrimento físico, independente da sua intensidade. Aí, a pegadinha que um desatento poderia cair era querer pegar o elemento subjetivo lá das alíneas do artigo 1º e esquecer do artigo 1º, parágrafo 1º da lei de tortura, que se encaixa perfeitamente ao que está aqui no artigo 115.
Porque lá na lei de tortura ela vai ter a previsão, e aí na previsão da conduta ele não coloca o intenso sofrimento físico e mental que está lá no caput do artigo 1º. Então, a lei 9455, tá? No texto aqui eu estou tentando lembrar de cabeça com exatidão do parágrafo 1º, porque eu sei só a ideia, mas diz lá, submeter alguém, né, aqui no caso, vai incorrer na mesma pena, a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou resultante de medida legal. Então tem um cara detido pela Polícia Rodoviária Federal, mesmo que eles não tenham impelido um intenso sofrimento físico, vão incorrer na lei aqui 9455, então a assertiva estaria correta por causa disso. Então não tem controvérsias na prova de legislação, não acho que vai ser nada passível de imputação aí de qualquer tipo de questionamento para derrubar nenhuma questão, porque eu achei tranquilo, só precisava de atenção. Eu fazia, inclusive, uma percepção que eu tenho, eu não vou mentir para você, eu acho que o pessoal, deixa eu pegar aqui a questão, muita gente vai cair aí nessa questão 114. Por quê? Porque o pessoal vai pegar o verbo conduzir e vai achar que deve ser caracterizado como crime de porte ilegal de arma de fogo. Só que assim, o pessoal, em tese, a intenção era saber se o cabo leu o artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, né? Então, se a intenção da banca for letra de lei, vai cair no artigo 17. Me parece, Fábio, que a redação dessa questão poderia ter sido feita de uma forma mais inteligível, uma forma assim, mais direta. Mais clara. Tem experiência, tá claro que ele quer que você cite o artigo 117. Tá claro, isso. Mas faltou ele dizer qual a finalidade da condução. Tá certo? Me parece que ele poderia ter ajudado nesse ponto. Eu também não tenho dúvida, eu acho que vai cair aí no artigo 17. É porque eu acho que para o CESP, o candidato identificaria o artigo 17 pela locução aqui do no exercício de atividade comercial. Eu concordo com você, e a gente sabe que esse é o modelo do Sebrasp. Eu só estou dizendo que eu acho que alguns alunos vão cair nessa pegadinha, porque vão parecer que não, isso pode ser porte ilegal de arma de fogo. E a gente sabe que o Sebrasp vai botar a letra de lei. Inclusive, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque as pessoas têm aquela ideia que o Sebrasp não é letra de lei. Em penal, nem tanto, em processo, nem tanto, mas em legislação especial é letra de lei, né? É porque, assim, o que eu digo, pessoal, é o seguinte. Claro que quando eu vou trabalhar lá, e eu acho que dentro do juiz, depois de tudo que a gente ministrou até então, a quantidade de aulas que a gente gravou de legislação tem um conteúdo pesado. Inclusive, se a gente olhar para fora do mercado, eu acho que não tem ninguém que tenha a quantidade de aula de legislação especial que a gente tem em termos de volume. E aí tem coisas que eu converso na gravação de aula que é justamente o seguinte, galera, tem coisa que você vai ser cobrado num tipo de questão que vai exigir que você discorra sobre. Mas se a prova é uma prova objetiva e é uma prova de natureza, tipo, aí eu pego exemplo do Sebrasp, que ela vai ter um enunciado, e que no enunciado ele vai te dar uma pista do que ele quer, tu tem que ser safo o suficiente para entender que a questão está tocando nesse assunto, e é esse assunto que a gente quer. Então, assim, a gente acaba, claro, dentro de cada lei, extraindo isso. Agora, tem coisa que eu digo ao aluno, ó, tem coisa que, infelizmente, você vai ter que, e você também faz isso, que eu já fui seu aluno, você diz assim, tem coisa que, infelizmente, você vai ter que decorar. E tem alguns pontos de legislação, por exemplo, a lei de identificação criminal, os vários incisos lá do artigo 3º. Cara, não é conceito, é decorar quais são as hipóteses que é possível que a lei autoriza que faça. Aí o aluno diz assim, poxa, eu tenho que decorar, infelizmente tem que decorar. Entendeu? Então, assim, tem coisa que é conceito que a gente trabalha, né? A parte, inclusive a parte geral de direito penal está presente nas suas aulas, na minha, da de Luiz. A gente sempre trabalha isso, mas tem coisa que é letra de lei. Né? Então, em legislação, mais do que nunca, porque, claro, a quantidade de leis que se cobra no edital é um universo, e aí eles têm que pensar algumas coisas, quando eles vão pensar, eles vão querer pegar um detalhe, uma coisa, e aí acaba pegando de letra de lei. Perfeito, Fácil. Meu patrão, muito obrigado. Eu deixo aí para você se despedir. Depois eu vou tecer outras considerações aqui para a galera. Mas valeu demais. Obrigado pela essa parceria domingo à noite aí. Excelente resto de domingo para você. Maravilhoso começo de semana. Amanhã o professor Fábio, assim como os outros professores, vão estar encaminhando um gabaritozinho escrito, com as justificativas. E a gente vai divulgar aqui pelo Jus 21 para os nossos alunos.
Galera, muito obrigado aí, para vocês que estão acompanhando. Espero que todos tenham tido sucesso aí na prova, que em breve vocês divulguem os resultados positivos de vocês. Giovanni, sabe que missão dada é missão cumprida, tamo junto. Um excelente domingo para você também. Espero que o dia da manhã tenha sido um domingo abençoado para você, né, para Gigi, né, e para Dona Malu. Forte abraço para você, excelente início de semana também. E amanhã a gente tá mandando os comentários pra galera aí, aquentar o coração e ficar tudo certo, beleza? Abração, meu velho. Valeu, Faz. Muito obrigado, querido. Um abraço. Pronto, aí foi o meu patrão Renato Faz. Isso é uma das coisas, cara, que eu acho que é mais importante aqui no Jus 21, é domingo à noite, hora dessa, a gente tem essa parceria, a gente tem uma amizade. Os professores mais antigos, principalmente do Jus 21, eles são amigos de longa data. O professor Faz, o Paulo Furtado, o Luiz Carlos, Natália Barroca, André Albuquerque, Rodrigo Rabelo, enfim, todos eles. É muito fácil a gente ter essa interação. Galera, então veja aí o que Faz colocou. Isso é uma coisa, Rabelão já está na área, já vou trazer Rabelo. Manda um convite aí, Rabelo, por favor, para comentar sobre direito constitucional. E aí veja o que Faz falou, é você conhecer da banca. As pessoas estão muito acostumadas, Sebrasp. O Sebrasp tem jurisprudência? Tem. Tanto que na área penal tinha duas jurisprudências do STJ. Mas em questões desse tipo aqui de PRF, de legislação extravagante, é letra de lei. O Sebrasp sempre fez isso na PRF. Tem algumas pessoas perguntando se esse nível da PRF será o mesmo nível da Polícia Federal. Eu não acredito. Eu acho que o nível da Polícia Federal é um pouco mais alto, tá certo? Um pouco mais alto. Para a gente e para delegado, nem se fala. Deixa eu trazer Rabelo aqui para participar da nossa conversa, bater um papo comigo aqui, deixa eu ver. Sou Rodrigo Rabelo entrando, falar um pouquinho de direito constitucional aqui com a gente. Constitucional, até que onde começa aqui, que eu não marquei não. Fala, Rabelão, como é que você tá, meu patrão, beleza? E aí, patrão, como tá, meu velho? Por aqui tá tudo bem, por aí, como é que tá essas coisas? Tudo em paz, graças a Deus. Eu estava dizendo assim que a grande vantagem do Jus 21 é que a gente é amigo de longa data, então é muito fácil juntar a galera toda na hora que precisa e estar aqui domingão à noite, quase 9h30 da noite. Eu sei aí que da sua parceria, só tenho a agradecer. Rabelo, constitucional começa em qual questão? Que eu nem marquei aqui, mano. Na 93, patrão, da 93 até a 99. 93 até a 99. Show de bola, Rabelo. Meta bronca aí, vamos conversar aí sobre constitucional. Diga aí pra galera o que é que você achou da prova. Eu queria até que você dissesse o que é que você achou do nível da prova da PRF e depois comente as questões para o pessoal saber se acertou ou errou aí, por favor. Já lembrando mais uma vez, eu já pedi lá no grupo de WhatsApp dos professores do Jus 21 para todo mundo mandar por escrito. Foi isso, Rabelo? Eu pedi para justificar. Exatamente, tudo bonitinho, amanhã, chique lorde. Para amanhã a gente disponibilizar para todo mundo. Aqui são as primeiras percepções e tá contigo, macho. Manda as ordens aí. Vou até pegar água que é de casa aí. Fica de boa, meu irmão. Fica de boa. Pessoal, prova de direito constitucional, no meu sentir, não teve nada de outro mundo, tá? Nada de outro mundo. Bem naquele estilo de questão da Sebrasp, né? A questão da Sebrasp, ela tem uma forma de elaboração, de escrita, que faz com que a gente, às vezes, fique até um pouco assustado, né? Eu estava olhando as questões, lendo na primeira lida, que eu sempre faço assim, leio de uma vez antes de responder, para responder depois. Na primeira lida eu fiz, eita, peraí, eu tô achando que vai ter alguma coisa mais espinhosa aqui. Mas não tem. E com relação ao que Giovanni estava falando agora há pouco, de entendimento de jurisprudência, só temos uma única questão dessas questões de direito constitucional que veio trazer um entendimento jurisprudencial e que, na verdade, não precisava nem saber da jurisprudência, né? Bastava compreender do texto da Constituição que você respondia tranquilamente, não precisava saber a jurisprudência específica do Supremo, não. Quem entende do Instituto sabe que não seria cabível, né? Eu sei da jurisprudência, ok, mas assim, eu acho que nada de espinhoso na nossa prova de direito constitucional. E aí nós tivemos, por exemplo, a primeira questão, a 93, vem falar de manifestação pública em defesa de abolição de crime, por ser considerado incitação à prática de fato criminoso, não está protegida pela liberdade de reunião. Aí a gente vai fazer referência aqui, pessoal, primeiramente ao dispositivo, no artigo 5º, inciso 16, que ele vem vedar somente, vem trazer 2 limites. E eu até falei isso na revisão, viu, Giovanni? Na nossa revisão, sexta-feira, eu falei isso. Agora, né? A tua foi a última, não é isso? Sexta-feira a minha foi a última, foi a derradeira. 10 horas da noite a galera tava aí, acompanhando a revisão de direito constitucional. E
E aí, o que é que acontece? Nós tivemos a questãozinha sobre liberdade de reunião que só tem 2 limites que a Constituição estabelece. Necessariamente tem que ser realizada em caráter pacífico e sem armas e previamente avisada a autoridade competente. E aí, se a gente quiser mostrar um maior conhecimento jurídico, a gente vai lembrar exatamente, Lourenço, do caso da Marcha da Maconha, né, que foi quando o Supremo Tribunal Federal firmou esse entendimento que não seria, ainda que a defesa da abolição do crime, uma manifestação em defesa da abolição de um crime, não seria vedado pelo exercício da liberdade de reunião. Então, questãozinha aí que eu julgo muito tranquila. Depois nós tivemos uma discussão de consciência. Pessoal, essa daí foi presente em Natal antecipado. Eu sei que o Natal está longe, mas foi presente em Natal antecipado. Gente, escusa de consciência é o exemplo mais clichê de todos. O exemplo mais clichê de todos é a escusa de consciência no caso do direito de votar. Né? Por quê? O voto é obrigatório, maravilha. A escusa de consciência significa o quê? Que você não vai ser privado de direitos por motivo de crença ou convicção filosófico-religiosa se você invocar para se eximir de cumprir uma obrigação legal a todos imposta ou a prestação alternativa. E o voto tem a prestação alternativa estabelecida em lei. Se você não vota, você justifica. Então, também uma questão tranquila, a questão estava errada, porque a questão dizia que a Constituição não garante o direito de escusa de consciência sobre o dever de votar. E sim, garante, pessoal. Questão super tranquila aí. A 95 falava do confisco de bem utilizado para tráfico de drogas nas situações em que se constatar que houve habitualidade do uso do bem para a prática do referido crime. Pessoal, a Constituição ela é taxativa nesse sentido, dizendo que a lei individualizará a pena, lá no artigo 5º, inciso 46, que a lei individualizará a pena e adotará, entre outras, as seguintes: perda de bens. Né? Então, a gente não tem nenhuma impossibilidade nesse caso, questão correta. Depois nós vamos falar da perda de nacionalidade. Galera, nacionalidade, eu falei de nacionalidade e de perda de nacionalidade na sexta-feira, na nossa revisão também, Giovanni. Perda de nacionalidade é decretar a perda de um direito fundamental. A Constituição coloca, lá no título 2, entre os direitos fundamentais, capítulo 3, a nacionalidade. Então, perda de nacionalidade só se admite nas hipóteses taxativamente estabelecidas no texto da Constituição. Nem pode ter nova hipótese através de lei, nem pode ter nova hipótese através de tratado ou convenção internacional. Então, questãozinha aí também, tranquilaça, corretíssima a questão. E, para terminar, mais 2 questões falando de defesa do Estado e das instituições democráticas. Só um segundo aqui, Abel, eu queria fazer até uma adenda. Eu vi que um colega falou aí que estado de sítio não estava previsto no edital. Está sim, está no item 3.3 do anexo que tem o conteúdo programado. Atribuições e responsabilidades do presidente da República, afinal, quem decreta estado de sítio é o presidente da República. Confere? É sim, Giovanni. E salvo melhor juízo, tem um item expresso, defesa do Estado e das instituições democráticas. Sim, também tem. Defesa né? do Estado e das instituições democráticas. Então, defesa do está Estado abrangido sim Estado de sítio, porque tanto nesse que Rabelo falou, quanto nas atribuições do presidente da República. Foi mal, Rabelo, era só para trazer nada, velho. Não, é porque, inclusive, eu me lembro porque no nosso curso para a PRF, né, nós fizemos ele todo dentro do edital. Então, esse conteúdo foi ministrado exatamente porque eu sei que é um conteúdo que é bem espinhento. Muita gente tem muita dificuldade em separar estado de sítio e estado de defesa, até porque na vigência da Constituição de 88, nós nunca tivemos isso. Né? Nós nunca tivemos isso. Eita, a questão do habeas data, eu acho que eu pulei, Luiz Eduardo, eu peço até perdão. Pulei. A 96, perdão. De acordo com... Pronto, essa foi a questão que eu disse que a gente ia ter um entendimento do STF, que também não é nenhum entendimento, ai meu Deus do céu, o STF, um julgado excepcional que a banca colocou para detonar com você. Não. De acordo com o Supremo, não é cabível habeas data para a obtenção de informações a respeito da identidade de responsáveis por agressões e denúncias feitas contra o impetrante. Galera, não precisava nem conhecer da jurisprudência do Supremo. A habeas data, por expressa previsão constitucional, é cabível para conhecer informações relativas à pessoa do impetrante. Se eu impetrar um habeas data para conhecer informação de Giovanni, que fez uma denúncia contra mim, não é a pessoa do impetrante. Isso é a expressa previsão do texto constitucional. Mas o Supremo Tribunal Federal já tem julgado nesse sentido que
seguindo exatamente o que eu disse agora nesse momento, que o habeas data não pode ser impetrado para conhecer informação de terceiro. O denunciante, ele é terceiro. A única hipótese jurisprudencial que o habeas data autoriza ser impetrado para conhecer informação de terceiro é com relação ao de cujus, né? Um falecido, exatamente para proteger, ser impetrado o habeas data, para proteger a memória do de cujus. Então, essa questão eu julguei fácil. Assusta, porque quando fala, né, Giovanni? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o cara dá logo um tilt, porque o cara faz Sebrasp sendo Sebrasp. Né? É o que vem na cabeça, Sebrasp sendo Mas Sebrasp. o Supremo disse o que está na lei, né? O Supremo disse que a grama é verde, né? Exatamente. Nesse caso aí não teve aquelas aberrações que a gente está acostumado a ver, não. Aí é o claro do claríssimo, né? E nessa última questão aí, na 98 e 99, 98 e 99 agora. Faltou 98 e 99. Que com relação ao estado de defesa, de sítio, né? Estado de defesa do estado de sítio, com relação à defesa do estado das instituições democráticas, a 98 diz, olha, em caso de decretação de estado de sítio em razão de comoção interna autorizada pelo Congresso Nacional, comoção interna é a hipótese do inciso 1, né? Admite-se a suspensão de todas as garantias constitucionais. E isso está errado, moçada. Por que está errado? A gente tem essa possibilidade, na verdade. A Constituição ela não estabelece limite quando o estado de sítio é decretado em razão de guerra declarada, né? Ou resposta à agressão armada estrangeira. Nesse caso de grave repercussão nacional, nós temos os limites no artigo 139. O artigo 139 vai dizer quais são os direitos e garantias que podem ser restringidos. Então, nesse caso dessa questão, 98, a questão está errada, tá? Porque não admite-se a suspensão de todas as garantias constitucionais na decretação do estado de sítio em razão de comoção interna. E, por fim, durante a vigência de estado de sítio, as imunidades parlamentares poderão ser suspensas pelo voto de 2/3 dos membros da respectiva Casa Legislativa. Essa questão está correta, pessoal. Essa questão está correta. O artigo, deixa eu até pegar o artigo, é o artigo 53, parágrafo 6º, ele vem trazer essa previsão de que na vigência do estado de sítio, peraí, deixa eu colocar aqui só para confirmar para vocês, parágrafo 8º, perdão, 53, parágrafo 8º, ele diz o seguinte, olha, as imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da respectiva casa, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então, nesse caso, nós temos sim a autorização. Vejam que a questão ela não vai especificar, né? Na 99 ela não vai especificar, Giovana, ela vai dizer assim, olha, durante a vigência do estado de sítio, as imunidades parlamentares poderão ser suspensas pelo voto de 2/3 dos membros da respectiva Casa Legislativa. Ela termina aí. Ela não vai dizer exclusivamente, especificamente, e nem vai estender dentro do que está no 53, parágrafo 8º, o que eu julgo ser correto. Né? Em razão da redação da questão 99, do item 99, está correto. De fato, é possível a suspensão de imunidade parlamentar durante a vigência do estado de sítio, desde que a decisão seja tomada pelo voto de 2/3 dos membros da casa respectiva. Ô Robertão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Assim, eu sou fraco feito caldo de bilha em direito constitucional, não sei nem para onde é que vai. Mas a impressão que me passa, pelo pouquíssimo que eu sei aqui, é que constitucional não estava difícil. Essa é a leitura que eu faço. Está correta essa minha leitura? Eu achei uma prova tranquila, Giovanni. Tranquila. Bem no perfil Sebrasp, né? Um perfil Sebrasp em que sentido? Você mistura os conteúdos do direito constitucional, né? Então, por exemplo, a primeira questão, são duas questões com alguns itens. A primeira questão, você vai ter lá artigo 5º, você vai ter lá artigo 14, você vai ter lá artigo 12, você tem remédios constitucionais no meio, que ainda que esteja no artigo 5º, geralmente a gente estuda separado, né? Então, assim, tem uma misturada muito grande que pode levar o candidato a ficar nervoso e induzir ao erro, mas em termos de questão de elaboração da questão, para mim, direito constitucional estava tranquilaço. Que, inclusive, Giovanni, eu acho que vai bem ao contrário da tendência que eu estou vendo nas provas de carreiras policiais, tá? Porque nas provas de carreiras policiais, me permite essa análise, eu não sei se você concorda comigo, mas o cara que vai se submeter a uma prova de carreiras policiais, o cara tem uma obrigação, assim, ele tem um dever de existência, que é de dominar tudo que tiver relacionado a direito penal.
né? Porque, assim, é o coração da prova. E aí, o que é que as provas de carreiras policiais, antigamente, há 10 anos atrás, né, não faziam e agora estão fazendo? Estão dando injeção de dificuldade nas disciplinas que são básicas de qualquer concurso, administrativo e constitucional. Então, as provas de direito constitucional, por exemplo, nas provas de Delta, elas estão num nível muito alto, realmente, se comparado a alguns anos atrás. Eu não vou nem voltar tanto no tempo aí, 8 anos atrás, as provas de Delta de direito constitucional não eram tão difíceis como estão sendo agora. Então, eu esperava essa tendência nessa prova do PRF. Eu esperava que fosse ser seguida essa tendência. E não foi, né? A prova foi muito tranquila. Direito constitucional eu não tenho do que reclamar, sabe assim? Eu corrigi a prova e fiz, meu Deus, essa foi muito dada e fiquei muito feliz, Giovanni, porque a gente falou aí pelo menos uns 3 itens desses na nossa revisão de sexta-feira. Show de bola. Que você faça a mesma coisa na revisão da Polícia Federal, né? Rabelão? Vamos embora. A meta é dobrar a meta, viu? Valeu, Rabelão. Muito obrigado, cara. Valeu demais pela parceria de estar aqui nessa noite de domingo com os nossos alunos. Excelente finalzinho de domingo aí, tá bom? Excelente começo de semana. Papai do Céu abençoe você demais sempre, cara. Forte A nós, abraço. meu irmão. A nós. Um abraço forte. Valeu. Valeu. Bom, galera, Rabelão saiu agora aqui, a gente já falou aí de quase 25% da prova, 30% da prova. Eu vou derrubar essa live aqui, eu tenho que ver no grupo do WhatsApp o que é que os meus demais professores estão comentando, tá bom? Eu vou derrubar essa live aqui e daqui a pouco eu começo uma nova live, vou ver os outros professores que pegaram a prova, vou me inteirar aqui. Daqui a pouco eu abro mais uma live trazendo mais informações para vocês sobre essas primeiras impressões acerca da Polícia Rodoviária Federal. Fica ligado aí, beleza?